A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio de Janeiro e 94.1 em São Paulo, e também você que acessa o portal da Band, band.com.br, ouvindo o nosso programa O Negócio é Esporte. E ao meu lado aqui na apresentação do programa, como em todas as semanas, o também jornalista Alexandre Caralta. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Sérgio. Boa noite, ouvintes. O Negócio é Esporte de hoje vai falar da nova aposta das marcas e das personalidades do esporte, os aplicativos. Segundo o estudo da consultoria Gartner, cerca de 102 bilhões de aplicativos serão baixados no mundo este ano, um aumento de 60% em relação ao ano passado. Vão movimentar 26 bilhões de dólares, parte deles graças ao mercado esportivo. Carol, é claro que esse avanço pega carona no uso crescente dos tablets e dos smartphones, né? Você sabia que aqui no Brasil, por exemplo, existem cerca de 70 milhões de smartphones? É isso mesmo. Somos o quarto país no mundo em número de aparelhos, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e do Japão. E o mercado esportivo, que é um dos combustíveis da indústria do entretenimento, entra firme nessa onda. Times, atletas, investidores, marcas de material esportivo, todos querem ganhar o mundo virtual. Aliás, a Copa do Mundo é considerada a bola da vez para os desenvolvedores brasileiros. Mas é claro, Caralta, que não basta a criatividade para garantir o sucesso de um aplicativo, né? É preciso compreender exatamente como ser útil e atrativo para os usuários, né? O que a gente chama aí de agregar valor, para usar uma expressão muito comum aí no marketing, agregação de valor. E para explicar por que os aplicativos têm um peso crescente para os negócios esportivos e como eles são desenvolvidos para fisgar o consumidor desse mercado, a gente recebe hoje, aqui no Negócio Esporte, o sócio da agência Wolf Sports and Marketing, Fábio Wolf. Mas antes, vamos a um rápido giro sobre as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. As torcedoras do Vasco podem comprar o modelo feminino comemorativo do Clube Cusmaltino no site da Fla Boutique. Isso mesmo, você não ouviu mal não. O rubro-negro pôs à venda a camisa do arquirrival na sua boutique eletrônica. A gafe se estende ao campo dos negócios, já que o uniforme do Vasco é fabricado pela Penalty, concorrente da Adidas, atual fornecedora de material esportivo do Clube da Gávea. Os clubes brasileiros começam a abrir os olhos para a formação de torcedores em outros países. Em busca da internacionalização da marca no território asiático, o Grêmio fechou parceria com o Osaka, que disputa a Liga Regional do Japão. Eles vão montar uma escolinha na cidade japonesa. A Grêmio Japan FC Osaka Soccer Academy vai poder atender até 800 alunos entre 4 e 17 anos, e dará ao Clube Gaúcho a possibilidade de selecionar um atleta para jogar aqui no Brasil. O projeto prevê a inauguração de outras escolinhas em Tóquio e Nagoya, além de eventuais empréstimos de jogadores do Grêmio para o Osaka. A Hyundai mais uma vez aposta em frases motivacionais nos ônibus das seleções. A campanha Be There with Hyundai vai escolher o melhor slogan para cada uma das 32 equipes participantes da Copa do Mundo. Eles serão estampados nos veículos oficiais e para ter sua frase no ônibus da seleção, o torcedor precisa se cadastrar na página eletrônica da FIFA. Em 2010, o slogan impresso no ônibus da nossa seleção foi: "Lotado, o Brasil inteiro está aqui dentro". Craque também no marketing, Neymar ataca com outra novidade. O jogador do Barcelona lança no seu site oficial um boneco de 42 centímetros para alegria das crianças, como se diz aí, de todas as idades, né? A roupa do brinquedo de vinil é feita com o mesmo tecido usado no uniforme da seleção brasileira. O boneco Neymar vai custar entre 150 e 200 reais. Formado pela Escola de Administração Mauá, em São Paulo, Fábio Wolf é sócio da agência Wolf Sports and Marketing, professor de patrocínio esportivo na Trevisan Escola de Negócios e mestre em futebol pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra.
Fábio acumula 12 anos de experiência no mercado esportivo e já fechou mais de 500 patrocínios para clubes do Brasil e da América do Sul. Fábio, boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente em mais uma edição de Negócio é Esporte. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Caralta. É um prazer estar com vocês aqui. Olha, Fábio, o desenvolvimento de aplicativos para smartphones cresce de forma exponencial, né? E o esporte entrou forte nessa onda, desde patrocinadores até atletas como Neymar, a lista se multiplica. Aí eu te pergunto, como iniciativas do gênero já se refletem no mercado esportivo? De fato, tem muitas empresas e mesmo personalidades esportivas aí que têm investido nas novas tecnologias, com a população tendo um maior poder aquisitivo e comprando essas tecnologias, no caso os celulares e as fornecedoras de serviço também aperfeiçoando isso, surgiram tecnologias novas como os aplicativos ou os chamados apps, né? Então as marcas e as personalidades esportivas têm se aproveitado disso para se comunicar com esse público que logicamente gostou dos apps, é um sucesso, tanto que várias empresas aí mundiais vêm fazendo muitos milhões de dólares com os downloads dos respectivos aplicativos. Só para o ouvinte ter uma ideia, me corrija se eu estiver errado, né? Só para a gente ter essa referência. É claro que esse desenvolvimento ele vai ao encontro do salto que o consumo de informações deu em relação a plataformas móveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais da metade da população já se informa por meio de plataformas móveis, ou seja, smartphones e tablets. Que exemplos, então, você acha interessante, você considera mais emblemáticos dessas iniciativas no mercado de esportes no Brasil e no mundo? No Brasil, nós temos aí o caso dos times de futebol desenvolvendo esses aplicativos agora, né? Por exemplo, o São Paulo é um deles, né? Os clubes lá fora e as principais ligas norte-americanas, seja de beisebol, basquete, futebol americano, eles têm apps muito interativos e enfim, que tem tido muitos downloads, né? Aqui no Brasil, sei de apps desenvolvidos para atletas como o Neymar, que vem fazendo bastante sucesso. Fábio, a gente sabe que nesse mercado aí de milhares ou de milhões de aplicativos que surgem a todo instante, inclusive ligados ao esporte, não basta só a criatividade, né? E aliás, o que não falta aí, inclusive, é a criatividade. Tem aplicativo para todo tipo de gosto, necessidade, utilidade. Mas não basta só a criatividade para garantir o sucesso desses apps, como a gente chama também. No caso dos aplicativos dos jogadores de futebol, por exemplo, tantos perfis como jogos, só a imagem do jogador já é suficiente para garantir um retorno financeiro ou não? Quanto mais exclusivo for o conteúdo, maior a chance de sucesso, né? Então, se lá no app o jogador ele proporciona algum conteúdo, seja ele de imagem ou de informação, que torna ele exclusivo, a chance de downloads, ou mesmo se o aplicativo tiver algum fim comercial, então o sucesso ele vai ser maior. Agora, se o aplicativo for só a replicação de informações que estão disponíveis na internet, no site ou no Facebook oficial do atleta, então ele serve apenas como mais uma forma de comunicação e aí a chance de sucesso diminui bastante. Você diria então que há uma tendência ou talvez até uma obrigação do aplicativo no esporte aos quais a gente se refere evoluir para não ser só uma ferramenta de divulgação provavelmente dita de uma marca ou de uma personalidade ligada ao esporte, mas também, para usar uma palavrinha do marketing, de agregar outro tipo de serviço? Com certeza, ele passa a ser mais uma forma de comunicação, né? E é uma forma de comunicação que as pessoas, tanto aqui quanto lá fora, gostaram, né? Prova disso são os números absurdos de downloads ou mesmo do que esses aplicativos dentro do ambiente lá da Apple, por exemplo, vem aumentando constantemente, novidades, enfim, é um universo novo que tem muito a se explorar. E aí os clubes, jogadores, enfim, têm se aproveitado disso, às vezes por iniciativa própria, às vezes por iniciativa de patrocinador, que logicamente quer ter a marca exposta
e acaba desenvolvendo isso para a entidade ou para o atleta para ter o retorno esperado ou até inesperado, né? Por ser um negócio novo, muitas vezes as empresas investem tendo um norte, mas sabendo que aquilo pode ser realmente maior do que se imagina. Fábio, recentemente o aplicativo do Esporte Interativo assumiu a liderança entre os mais baixados na App Store da Apple, né, brasileira, com a primeira decisão da Supercopa da Espanha entre o Atlético de Madrid e o Barcelona. Por conta até do horário do jogo, que é às 6 da noite, foi às 6 da noite aqui no Brasil, por conta do fuso horário, muita gente assistiu pelo iPhone ou pelo iPad. O Premier FC permite que os usuários das TVs por assinatura, por exemplo, possam assistir aos jogos também de qualquer lugar do seu celular ou do seu tablet. Até que ponto essas novas tecnologias, Fábio, podem influenciar nas audiências de televisão? Quer dizer, você acredita que isso possa atrapalhar ou esses serviços são, como a gente pode dizer, complementares, né? O pessoal às vezes até chama de segunda tela. Isso pode atrapalhar ou complementar, enfim, a audiência da televisão? Na minha opinião, ele é complementar, porque se alguém tem uma televisão na frente, ele vai preferir assistir o jogo na televisão, porque a televisão ela dispõe de recursos tecnológicos mais avançados do que o celular ou o iPad, né, por exemplo. Mas, para embasar a minha resposta, são complementares porque você pode estar no aeroporto, você pode estar no meio de uma reunião, ninguém está vendo o que você está olhando. Enfim, você pode acompanhar a partida com esses dispositivos móveis e isso aumenta a audiência das transmissões. A gente está conversando em um negócio esporte de hoje com o sócio da agência Wolf Sports e Marketing, Fábio Wolf. Estamos começando o nosso papo aqui falando dessa onda crescente dos aplicativos que também se reflete no mercado esportivo, né? Até que ponto já está mudando um pouco a silhueta desse mercado? Hoje, quando a gente entra, por exemplo, numa loja de aplicativos, os que aparecem como mais baixados são geralmente os desenvolvidos no exterior e simplesmente traduzidos para o português. O desenvolvedor brasileiro acaba ficando com seus aplicativos escondidos, de certa forma, né? Sendo o esporte, principalmente o futebol, uma paixão nacional, a gente pode enxergar num horizonte aí que o mercado de aplicativos pode mudar esse panorama no Brasil? Acho que sim. Como já mencionei, é uma ferramenta tecnológica aí, que caiu no gosto, assim como os aplicativos vêm sendo um sucesso. Nós já tivemos também lançamentos tecnológicos que foram um desastre ou não tiveram essa popularidade e aos poucos foram se esquecendo. Por exemplo, se a gente for falar de uma invenção tecnológica, foi aquele mini disc, né, que mudando até agora, não estou falando de algo social, né? Como, por exemplo... Como ferramenta mesmo como ferramenta. Mídia, você pega o mini disc, ele era um passo, como uma invenção tecnológica, como de um poder de um Walkman, né? Quando o Walkman apareceu, foi um negócio revolucionário, né? As pessoas passaram a poder escutar música com as suas respectivas fitas cassete andando para cima e para baixo, né? Vamos explicar para o ouvinte, então, né? Com os ouvintes com menos de 40 anos, o que é fita cassete, né? Era um meio de armazenamento, para a gente explicar, um meio de armazenamento de música ou de áudio, né? Enfim, as pessoas sabem, você gravava numa fita e aí o Walkman, você fez uma boa referência aí, o Walkman era um tocador que você podia levar as suas músicas andando, ouvindo em qualquer lugar. E é esse conceito que você está querendo relembrar, não é isso, Fábio? Sim, sim. E aí quando se lançou o mini disc, ele era para ser, vamos dizer, uma reprodução mais inteligente do próprio CD, né? Porque era menor, você também poderia ir para cima e para baixo aí com uma tecnologia mais avançada, mas não pegou. E assim, quem investiu muito. O Walkman foi um lançamento da Sony, e a Sony se consolidou muito no mercado em função do lançamento do Walkman. E esse é um exemplo, né? Então, muitas ideias, enquanto a gente está conversando aqui, muitas ideias estão sendo desenvolvidas, algumas estão sendo descartadas, outras estão sendo implementadas, mas de fato poucas são revolucionárias e que caem. É muito difícil ser pioneiro num negócio que cai no gosto do povo em geral, né? E os apps vieram para ficar, todo mundo adora o app. Então,
é uma ferramenta poderosa que as empresas logo acordaram para isso e que não... para você desenvolver um app, logicamente que depende da tecnologia que vai ser, mas você pode partir com um negócio bem apresentado sem investir nada absurdo, entendeu? Voltando aqui especificamente à questão dos esportes, né? A marca de energéticos TNT criou neste ano um aplicativo que propôs ao usuário mostrar a força do seu soco para tentar levar ao chão um lutador virtual. O usuário com o golpe mais forte ganhou o direito de assistir a final do The Ultimate Fighter Brasil 2 em Fortaleza. Fábio, ações desse tipo, como essas, mesclando promoções e dispositivos, tendem a se tornar mais comuns aqui no mercado? Quanto mais, vou falar no bom sentido, tá? Mas quanto mais louca for a ideia, maior a chance de sucesso dela, porque ela foge do convencional. Por que o app é uma tecnologia com grande potencial? Porque é uma outra forma de se comunicar com o público, no momento que o público muitas vezes está relaxado, ele está fazendo um negócio que ele está a fim de fazer. Então a gente sabe muito bem que quando você entra muitas vezes num metrô ou num ônibus, antigamente as pessoas não tinham isso, elas olhavam para frente, então muitas estão olhando para baixo, estão olhando para o quê? Para o celular, ou seja, mandando mensagem, ou entrando em redes sociais, ou mesmo baixando ou manuseando os aplicativos. E então as empresas elas não querem, elas querem que os olhos dos consumidores atuais ou em potencial estejam dentro do seu raio de visão o maior tempo possível, ou pelo menos que seja um tempo que o cara está relaxando, está descontraído e muitas vezes essa mensagem ela é subliminar, né? A gente só não vê mais isso aqui no Brasil por conta da questão da segurança, né? Porque na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, enfim, as pessoas cada vez mais olham para baixo, ou seja, ficam olhando ali para os seus celulares, né? Eu queria agora tocar no ponto dos videogames. A gente sabe que os jogos tradicionais do videogame, como o FIFA, o NFL Madden, o NBA, também tem versões para celular. De que maneira essa nova indústria dos apps interfere no mercado dos videogames, tornando o mercado do videogame mais potente, né? Qual o peso desse mercado de videogames nos negócios esportivos? Por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque os videogames, me corrija se eu estiver errado, eles são vistos dentro do mercado de esportes em duas frentes. Uma como um negócio propriamente dito e outra como um alavancador, uma mola, né, para o consumo esportivo. Quer dizer, a criança passa também a consumir o esporte via, né, o game, tá certo? Então eu pergunto, como esse mercado está sendo atingido pela onda de aplicativos e até que ponto esse mercado de videogames mais turbinado pode levar a uma iniciação esportiva melhor, né, e, consequentemente, impulsionar também os negócios? Os aplicativos eles estão sendo desenvolvidos, né, muitas empresas já têm com seus atletas ou entidades, como já comentei, e outras mais estão desenvolvendo, algumas estão aperfeiçoando já, porque essa é uma tecnologia que não para de se desenvolver e ir para frente. Com relação aos videogames, é um mercado extremamente lucrativo. Fato é que tem empresas que pagam bastante para ter os direitos de explorar os nomes dos times, enfim, as características dos jogadores e assim por diante. Dentro desses games, inclusive, como na verdade é uma réplica em forma digital dos jogadores com seus respectivos uniformes, esses uniformes estão os nomes dos patrocinadores. E isso é um fato que há anos atrás os patrocinadores não estariam muito preocupados se eles estariam nos games, né? E hoje em dia, quando eu vejo negociações de patrocínio esportivo, essas marcas elas fazem questão de estar, né? Inclusive até como condição para os clubes, né? É como se fosse a extensão do campo, das quadras, dos autódromos, enfim, para o campo virtual, né? Sim, outro dia eu recebi até um flyer de uma empresa que patrocina um grande time de São Paulo, dizendo, olha,
além de estarmos no real, estamos no virtual também. Aí manda um flyer super bem feito, mostrando a marca no uniforme de um jogador, que, lógico, foi uma criação, desenvolvimento digital, mas assim, perfeito, né? Foi muito bem feito. E esse público não tem match day, né? Não tem aquele dia do jogo apenas. Todo dia é dia de jogo no campo virtual, não é isso, Fábio? Sim, e você está pegando muitas vezes um público em formação, de percepção de valores, de início de poder aquisitivo. Isso. É perfeito. Você está formando ali o praticante, o espectador, o fã, né? Você está formando ali o consumidor. Por isso tem também esse peso estratégico, não é? Sim, com certeza. E o pessoal, e quem produz faz um negócio como os clubes fazem, né? Quando um clube fecha um patrocínio, ele manda para a agência de marketing esportivo, que é intermediadora, ou direto para o cliente, um mock-up de como é que ficou o uniforme para aprovação. E o mesmo é feito do digital com os clubes, e os clubes com os seus patrocinadores. O mockup, quando você fala, pro ouvinte que está ouvindo a gente entender, é o exemplo de como vai ser o uniforme no cenário virtual, né? Como é que ele vai ser exibido ali na tela do videogame. Perfeito. A gente está conversando no Negócio Esporte dessa semana com o sócio da agência Wolf Sports and Marketing, o Fábio Wolf, falando um pouquinho sobre esse mundo dos aplicativos no mercado esportivo, no marketing esportivo, né? A gente faz agora um rápido intervalo, rapidinho. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Negócio Esporte na Bradesco Esportes FM 94.1 São Paulo, 91.1 Rio de Janeiro. Não sai daí, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio Esporte. Eu lembro que você pode acessar o site do nosso programa em www.onegocioesporte.com.br. Lá você pode ouvir novamente essa entrevista e também as entrevistas anteriores. Pode também seguir o nosso perfil no Twitter, no endereço @onegocioesporte, e também curtir a nossa fanpage no Facebook. Essa semana o nosso convidado é o Fábio Wolf, sócio da agência Wolf Sports and Marketing, falando um pouquinho sobre o mundo dos aplicativos no marketing esportivo. Antes da gente retomar o nosso bate-papo com o Fábio, vamos à nossa agenda do marketing esportivo esta semana. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. O Instituto Olímpico Brasileiro vai promover um curso sobre administração esportiva. Além de temas relacionados a planejamento e metodologia, os alunos vão aprender a montar projetos para captar e gerenciar recursos do Ministério do Esporte por meio de convênios e da Lei de Incentivo ao Esporte. O curso está marcado para o período de 4 a 8 de novembro na sede do Comitê Olímpico Brasileiro, no Rio. O Fluminense abre a nobre sede das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, para o curso Ciências do Esporte e Mundos Esportivos. O programa é abrangente, inclui desde as disciplinas de praxe, como marketing e gestão, até jornalismo e psicologia do esporte. As aulas, que começaram neste fim de semana, se estendem até maio do ano que vem. Lançamento do livro Direito Aplicado à Gestão Esportiva, de Cristiano Caúz e Marcelo Góes, está marcado para esta quarta-feira às 6h30 da noite, na Livraria da Vila, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, com o prefácio do diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro. A publicação da editora Trevisan reúne informações atualizadas sobre a legislação esportiva brasileira. Ainda na área legislativa, o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e a Associação dos Advogados de São Paulo organizam nos dias 7 e 8 de novembro o 9º Fórum de Direito Desportivo. Com a participação do radialista da Bradesco Esportes FM, Ivan Bruno, e de João Henrique Chiminazzo, advogado do Bom Senso FC, o encontro vai discutir temas como direito econômico, limitação dos mandatos de entidades esportivas e os impactos da Copa do Mundo para o Brasil.
Você encontra mais informações sobre cursos, seminários e os lançamentos da área esportiva na nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br. O nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o sócio da agência Wolf Sports and Marketing, Fábio Wolf, falando um pouquinho do mercado dos aplicativos, né, os famosos apps no marketing esportivo. E o Caralta tem mais uma pergunta para o Fábio. Caralta. Fábio, antes do intervalo, você ressaltou o peso crescente dos games, das ações no campo virtual para os negócios esportivos, a ponto, por exemplo, dos patrocinadores fazerem questão de reproduzir com precisão no mundo virtual a sua logomarca, né? Eu te pergunto, como essas novas tecnologias ajudam a captação publicitária? Como é que é feita essa captação publicitária no mundo virtual? Muitas vezes a empresa ela quer falar com o público final de uma forma diferente, como já mencionado, então ela pede para fazer um aplicativo, contrata uma empresa que tem a tecnologia para fazer isso, para fazer um aplicativo personalizado para ela. Por exemplo, você tem o caso da Budweiser com as lutas marciais, né, com o UFC, através de campanhas na TV, campanhas de comunicação em geral, e o aplicativo ele foi desenvolvido para fãs do UFC, então era perfeito, porque, enfim, o aplicativo era todo estilizado com a cor da empresa, com o logo do UFC, era super informativo, falando dos atletas, falando dos próximos eventos. Se você, por exemplo, estivesse no dia de uma luta e quisesse assistir uma luta, sei lá, não na tua casa, mas num bar, você conseguia rastrear quais eram os bares próximos a você que iam transmitir a luta. Esse é o tipo do aplicativo que te faz visitar ele frequentemente, e ficou tão correlacionado o evento com a marca que eu não tive dúvida em mencionar um exemplo. Um outro bom exemplo é o aplicativo do UOL com o futebol. Por exemplo, eu estou abrindo ele agora. Tem 2 anunciantes, mas eu já me recordo de ter visto 4 anunciantes. Então, toda vez que você vai entrar para olhar, você é obrigado você passa, diferente, por exemplo, da TV. Você está lá assistindo a novela ou o futebol, vai o comercial, você dá uma zapeada e não está vendo a propaganda que está passando. Aqui não, eu quero ver o resultado do jogo. Eu não estou preocupado se antes vai vir a propaganda de X, Y, mas se é o caminho e eu tenho que olhar. Mas essa é uma forma inteligente, porque você está pegando o cara, é uma visão in loco da propaganda, né? Assim como você vai num avião, você está sentado e nas costas da cadeira da frente há uma propaganda, né? Por mais que você esteja, de repente, olhando para baixo, lendo um jornal, uma revista, tudo, vai ter algum momento que você vai estar olhando para frente, aquilo não tem dispersão, né? Perfeito. É uma nova forma, né, também, quer dizer, esse mercado de aplicativos, ele vai também levando a novas formas de negociação, de exposição publicitárias. Mas esses casos que você citou aí, eles ilustram, de certa forma, aquilo sobre o qual a gente conversava, da importância, da necessidade de o aplicativo não só reproduzir informações, mas de apresentar algum serviço, alguma utilidade agregada, né? E aí, falando dessa tendência, né, o Sérgio queria levantar uma bola aqui sobre os times, trazendo isso mais aqui próximo para o futebol, para os times de futebol, como é que os times, né, podem aproveitar melhor, né, essa tendência, não é isso, Sérgio? Já que a gente estava falando, dando o exemplo do UFC, que hoje tem uma popularidade enorme, mas não tem uma popularidade ainda como o futebol, né, Fábio? E assim, o que nos aflige e nos angustia bastante é como clubes com marcas incríveis e fantásticas, como o Corinthians, o Flamengo, como é que essas grandes equipes, que são grandes marcas, né, podem aproveitar melhor o consumo usando os aplicativos? Os torcedores são consumidores em potencial, né? A questão é que o clube tem que ativá-los, né? Alguns são ativos, e muitos são passivos, né? A grande maioria são consumidores passivos. Ou porque não receberam a comunicação ideal, ou porque os produtos licenciados dos clubes, de repente, quando tiveram a oportunidade de comprar,
eles viram que não era da qualidade desejada e depois ficaram com a percepção de que eram produtos de segunda categoria, o que já aconteceu bastante com licenciamento no Brasil. Hoje em dia as coisas estão mudando, os clubes estão num processo mais profissional. O aplicativo é uma poderosa ferramenta. Mas nesse sentido de desenvolver uma ferramenta de comunicação melhor com o torcedor, é isso? Sim. Por exemplo, se o Flamengo jogou com a terceira camiseta, por que o clube não pode dar a notícia sobre a terceira camiseta para os torcedores que estão usando os aplicativos oficiais do Flamengo, por exemplo? Ou mesmo, quando um time está disputando uma competição que é super concorrida, como por exemplo o Atlético Mineiro, que disputou a final da Copa Libertadores, e teve gente que estava 3 dias acampado na frente do Mineirão para comprar ingresso. Imagine esse cara, se ele receber de antemão num aplicativo a informação sobre a venda dos ingressos. Então, os clubes, eles têm conteúdo e informações preciosas que muitas vezes os torcedores, consumidores, estão buscando essa informação. Então, se os clubes perceberem o potencial que certas situações podem gerar, eles podem utilizar ferramentas como um aplicativo e se beneficiar da utilização desses aplicativos pelos torcedores e depois mostrar em números para os patrocinadores e obter receita através disso, né? Na realidade, a gente pode, talvez, observar que estamos numa fase em que há tecnologia disponível, a tecnologia avança, né, de forma acelerada, mas talvez ainda não seja acompanhada pela qualidade do conteúdo e pela qualidade de serviço que geraria uma comunicação melhor entre um clube de futebol, né, e os seus torcedores ou seguidores, enfim, é isso? Sem dúvida. O que é muito positivo em relação, por exemplo, ao futebol, é que de um período para cá, em função de Copa do Mundo, em função até das Olimpíadas, grandes eventos, estádios, arenas novas, novos contratos de televisão, enfim, as coisas foram mudando, né? Então, os clubes foram se profissionalizando. Então, vocês podem me fazer a pergunta, então, os clubes são profissionais hoje? É difícil você responder isso de uma forma geral. Com certeza, se tiver que responder de uma forma geral, eu vou te dizer que não são. Mas alguns clubes têm bons exemplos aí. Um bom exemplo é o Corinthians, que quando caiu para a segunda divisão, e toda a reestruturação que teve do time aconteceu de uma forma rápida, acelerada, e hoje, por exemplo, recentemente fechamos aí uma parceria em 2 reuniões, assim, com profissionais esclarecidos, que são rápidos, são interessados, coisas muito positivas, porque você vê que realmente o clube está evoluindo nesse sentido, e os números são provas disso, né? Em 2006, 2005, acho que o Corinthians não faturava, não quero falar besteira, mas o clube certamente não faturava nem 90 milhões de reais ano. Se bobear era menos do que isso. Hoje em dia o clube fatura, poucos anos depois, tem um faturamento de 350 milhões de reais. Então, assim, o céu é infinito. Nós temos aí clubes lá fora, como o Manchester United, como o Real Madrid, clubes que faturam mais de 1 bilhão de reais. São clubes mundialmente conhecidos, mas se você for pegar a massa de torcedores de um Flamengo, de um Corinthians, o mesmo de um São Paulo, de outros clubes mais aqui que nós temos, como o Palmeiras, o Vasco, são clubes com números gigantescos de torcedores espalhados pelo Brasil todo, que estão esperando serem comunicados de bons produtos, de bons jogos, de bons estádios. É isso. E essa mini revolução, que eu quero chamar, porque há muito que se fazer e os clubes estão sim, e muitos ficam bravos quando eu digo que estamos há anos-luz do que os times lá fora estão, é verdade. E os números são só prova disso, porque potencial de torcedores, de consumidores nós temos. Indiscutivelmente, o profissionalismo está aumentando, é claro, a gente vem acompanhando isso no
entre os dirigentes do futebol. Mas realmente, como você está falando, está longe da gente atingir o nível da Europa. Eu queria aproveitar, fazendo essa comparação entre o Brasil e a Europa, por exemplo, né? O Barcelona é o time, a equipe de futebol com o maior número de fãs no Facebook, mais de 28 milhões, né? E o time catalão usou essa popularidade e criou, então, a partir desse sucesso aí no Facebook, um aplicativo para se aproximar ainda mais dos seus torcedores, né? É o FCB Alert, que permite que os fãs, né, dos países, de todos os países, acessem os conteúdos multimídia, notícias, enfim, né, comprem os artigos do clube. O que é que pode ser adaptado ou copiado dessa experiência do Barcelona aqui pelos clubes brasileiros? Copiar não é feio, entendeu? Às vezes as pessoas têm vergonha em copiar. Eu sou muito a favor da cópia, desde que feita com quem é líder de mercado, com quem sabe fazer. O Barcelona, por exemplo, tem uma parceria com a Line, que é um aplicativo que inclusive está se comunicando bastante agora. Fortemente aqui no mercado brasileiro, né? Isso, exatamente. Em 3 meses de parceria foram 10 milhões de downloads. Como é que funciona? Você baixa o aplicativo da Line e dentro do ambiente da Line você adiciona o Barcelona como um teu amigo, né? E a partir daí você recebe do Barcelona informações sobre os jogos, sobre novas notícias, enfim, e também tem acesso aos stickers, né? Que aí é o grande diferencial do aplicativo, né? Que é o grande business da Line, que são os stickers, são os adesivos dos jogadores, que logicamente para atrair esse público você os tem gratuitamente e tem a opção de pagar por outros mais, né? Coisa que mundo afora é uma febre. Fábio, esse aí é o novo álbum de figurinhas? É o álbum de figurinhas da hora? Com certeza. Tem certas coisas que a gente não substitui totalmente o impresso, né? Por exemplo, há alguns anos atrás me disseram que o jornal ia acabar. Já ouvimos isso algumas vezes. Eu acho que vai acabar um pouquinho mais rápido, mas o Alexandre, que trabalhou muito tempo com mídia impressa, acho que vai demorar um pouquinho mais. Mas... Eu, como consumidor do produto jornal impresso, é insubstituível. Assim, se tem um dos grandes prazeres da vida é abrir a porta e ver que o jornal está lá. E manusear o jornal e às vezes recortar alguma informação interessante e tal. Eu acho que pelas vezes que eu escutei e li até de pessoas desenhando o apocalipse do jornal impresso, é um milagre o jornal tá... E não vai ter mais graça também nos filmes, a gente não vê mais aquele cachorrinho destruindo o jornal que o entregador joga na porta, né? Não, e assim, voltando ao começo, o álbum de figurinha, o físico, ele é insubstituível também. Pô, quem não... Mesmo hoje, com a tecnologia que tem, eu não frequento escola mais, mas, pô, eu tenho certeza que vai ter gente em época de Copa do Mundo batendo figurinha. Ainda existe. As crianças ainda fazem o tal do bafo. Quando via bafo e bater figurinha. Tem certas coisas que são insubstituíveis. Você pode fazer, você tem até... tem ideias, me apresentaram aí há tempos atrás aí de um álbum virtual com fazer o bafo você respondia umas perguntas, enfim, desafiava, mas não é a mesma coisa, né? É diferente. Virtual, né? Eu acho que pode ser, certamente essas coisas virtuais, não todas, mas muitas vão ser febres, como por exemplo essa da Line que eu mencionei agora. Mas outras também vão ser projetos fracassados, entendeu? Não é qualquer coisa que se lança que se pega. A gente vai continuar esse bate-papo com o sócio da agência Wolf Sports and Marketing, o Fábio Wolf, falando um pouquinho do mundo dos aplicativos nesse cenário do marketing esportivo, mas logo depois do intervalo. A gente faz um intervalo rapidinho e a gente volta já aqui pela Bradesco Esportes FM. Até já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte.
De volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Para você que está nos ouvindo, você pode acessar o nosso site www.onegocioesporte.com.br e ouvir essa entrevista novamente. Também nos seguir pelo Twitter no endereço @onegocioesporte, @onegocioesporte, e ainda curtir a nossa fanpage no Facebook. O nosso convidado dessa semana aqui no Negócio é Esporte é o sócio da agência Wolf Sports and Marketing, Fábio Wolf, falando um pouquinho desse cenário aí dos aplicativos relacionados ao esporte, utilizando o marketing esportivo. Fábio, para a gente retomar o nosso papo aqui, o segundo esporte que mais cresce no Brasil aí, segundo algumas pesquisas, é o running, né, as corridas de rua. E diversas empresas de materiais esportivos, né, Nike, Adidas, entre outras, já desenvolveram aplicativos específicos para os corredores. Os aplicativos medem a distância percorrida ou então programam treinos, né, para o dia. Na sua opinião, de que forma essas iniciativas ajudam a reforçar a marca, por exemplo? É mais uma forma do consumidor, mesmo fazendo atividade física ou mesmo a estatística dela, tá junto da marca, né? Então, tenho, por exemplo, amigos que são triatletas aí, que além do treino gostam de planilhar tudo. Então ele vai e faz um gráfico do treino e vê como é que está performando e tal. A Nike, por exemplo, foi a pioneira nisso, né? Que ele tinha um dispositivo que você colocava dentro do tênis e que te dava o número de passadas. E aí foram se desenvolvendo isso. Era um tênis especial Nike, né? Então você podia só usar dentro daquele tênis, ou senão você tinha que amarrar ele de uma forma meio provisória do lado de fora. O famoso gatilho brasileiro, né? Então, assim, para o mercado brasileiro, tenho visto, eu participava aí dessas provas, aí até ter problema no joelho, eu via sempre uma tecnologia nova sendo lançadas nas provas, seja ele tênis, ou mesmo os relógios com os frequencímetros. Isso, inclusive, as empresas faziam no pré-evento, né? Quando você ia buscar o kit da prova, lá tinham os estandes com as marcas demonstrando essas inovações. E a gente até, Fábio, conversou com um executivo da Adidas para a América Latina sobre isso, e ele reconheceu que essas tecnologias e tal ajudaram, né, a disseminar a prática das corridas de rua e a torná-las aqui no Brasil também uma indústria aí forte, potente, né? Fábio, a gente está conversando com o Fábio Wolf, sócio da agência Wolf Sports and Marketing, falando um pouquinho sobre essa questão dos aplicativos, né? E falando em patrocínio, Fábio, a gente sabe que você já fechou aí mais de 500 patrocínios no futebol brasileiro e na América do Sul? Sim, a gente trabalha, a agência ela, tem um envolvimento com esportes além do futebol, mas 95% do nosso negócio está voltado ao futebol. Nós somos extremamente focados e esse foco acaba possibilitando chegar a resultados como esse. Então com essa experiência de mais de 500 patrocínios no futebol e o que se fala agora é que a nova tendência é o chamado patrocínio pontual. Inclusive eu vi um caso aí curioso, foi o patrocínio de um cemitério na camisa do Paraná Clube, né? Justamente num jogo numa sexta-feira 13. Estava tudo combinando ali, né? Explica pra gente como é que funciona esse tipo de patrocínio pontual, né? E que benefícios os clubes podem ter e também as empresas. O patrocínio pontual há muitos anos atrás ele não acontecia, até porque muitas vezes, na minha opinião, os clubes rasgavam dinheiro. À medida que se você tem um espaço disponível na camiseta e tem uma boa oferta pelo espaço, por que não vender o espaço pelo jogo? Isso não te deprecia de forma alguma. Então, com os clubes com uma maior conscientização, com maior profissionalismo, um melhor approach comercial, acabaram percebendo que sim, eles tinham muitas contas para pagar, investimentos para fazer, e que o patrocínio pontual de repente não era o ideal, mas era melhor jogar com ele do que sem ele. Essa é uma questão, Fábio, a gente sabe que é uma questão às vezes controversa, né? Porque alguns especialistas argumentam
que se você mesclar, diversificar muito ali o patrocínio, você acaba banalizando um espaço que deve ser valorizado, que afinal de contas está ali a principal vitrine, uma das principais vitrines ali de um clube, que é o uniforme, né? Que é a camisa. Você não acha que o patrocínio pontual ele cria esse tipo de problema ou não tem nada a ver? Não acho, até porque eu sinto que o patrocínio pontual é uma coisa passageira, não é um negócio... quando eu digo passageira, o clube não vai ficar utilizando dessa modalidade de patrocínio ad eterno. Aquilo é algo que está sendo usado por um período, que o espaço está disponível e que se pode fazer uma receita daquilo. Mas tem um perfil também diferente de patrocinador para esse espaço, né? Não necessariamente. Já aconteceram situações, eu acho que vai muito da estratégia da empresa. Por exemplo... e dá oportunidade, né? Você pegar, por exemplo, uma Visa, a Visa tem potencial de comprar o que quiser, né? A receita de marketing da Visa é absurda, né? Ela é patrocinadora dos Jogos Olímpicos, ela é patrocinadora da Copa do Mundo, mas a Visa, por exemplo, fechou patrocínio com alguns times grandes aqui em jogos em que grandes atletas estavam estreando. Então foram coisas pontuais, em função de uma estratégia que ela criou. Pois é, eu acho que o patrocínio pontual, me corrija se eu estiver errado, Fábio, ele se refere, ele faz mais sentido quando você tem uma oportunidade, normalmente ligado ali assim, a um caso curioso, né? Você aproveitar uma oportunidade singular, como essa que a Visa usou para associar sua marca a determinados jogadores que estavam em evidência ali e tal, e também mais recentemente aqui esse caso do cemitério, que foi um caso muito curioso do Paraná Clube, né? Mas você que é um especialista em captação de patrocínio esportivo, particularmente para o mercado de futebol, né? Como é que os clubes podem ampliar, né, a sua captação publicitária, ou melhor, diversificar, né, a captação publicitária? A gente sabe que os clubes do futebol brasileiro recebem críticas recorrentes em torno da captação de patrocínio, né, e tal, que precisa diversificar mais, né? Como é que eles podem, você que é um especialista nessa área, podem diversificar a captação publicitária? Vocês me permitem só voltar num assunto passado. De fato, o patrocínio pontual ele tem que ter um grande atrativo, né? E geralmente o grande atrativo do patrocínio pontual é a televisão aberta, né? Então a marca quer aparecer e a TV aberta é o melhor veículo de exposição dessa marca. Existem diversas empresas que investem nisso e cada um tem uma estratégia determinada. Eu tenho um cliente que gosta de estar pulando de galho em galho para o público em geral ter a sensação de que ele patrocina todos os times, e com um investimento 100 vezes menor, ele na verdade está só se aproveitando dos espaços. E assim tem outras estratégias. Com relação à pergunta de diversificação publicitária, os clubes eles vêm incrementando as suas receitas de outras formas. Uma delas é o sócio-torcedor. Então, isso vem crescendo bastante, tanto é prova que a Ambev viu isso como uma oportunidade e desenvolveu um sistema muito bem feito, que outras grandes empresas entraram e que já estão gerando resultados significativos para os clubes, né? E ajudando esses clubes a, de repente, contratar novos jogadores ou pagar suas dívidas, ou até mesmo melhorar as suas respectivas estruturas. Pois é, e você acha que justamente, voltando para o aplicativo, você acha que os aplicativos são uma forma de potencializar ainda mais essa iniciativa do sócio-torcedor? Com certeza. Você passa, de repente, a gerar para o sócio-torcedor dentro do aplicativo algo exclusivo, algo que é só para ele, né? Então você cria mais um diferencial, né?
Hoje em dia nós temos bons programas aí de sócio-torcedor, por exemplo, o Internacional, talvez seja o melhor deles. Certamente foi o pioneiro, o que mais rapidamente deu certo, até fazendo um benchmarking, ou em português uma cópia dos modelos internacionais. Tem mais de 100 mil torcedores. Então, você pega um sócio-torcedor que realmente traz um benefício, o torcedor. Por que o torcedor ele se associa ao sócio-torcedor? Lógico, é para ajudar o clube, mas hoje em dia o torcedor ele é muito mais do que simplesmente um torcedor, ele é um consumidor. E se ele não sentir que o investimento que ele está fazendo está trazendo um retorno para ele pessoal, ele não vai fazer. Há tempos atrás eu escutava falando, mas o clube X tem tantos milhões de dívida, mas se ele passar o chapéu e cada torcedor der R$20, a dívida dele está paga. Eu falei, então faz isso para ver se alguém vai dar, depois de tantas gestões fraudulentas, mal feitas e com grande rombo. Então hoje em dia, acho que na minha opinião, o torcedor ele é muito mais torcedor / consumidor do que só torcedor. E por que o sócio torcedor hoje está melhor? Porque hoje os clubes perceberam que para o cara se afiliar e continuar pagando, não adianta nada ele se afiliar e parar de pagar no segundo mês. Ele tem que ver um benefício nisso. E para ver um benefício nisso, o clube tem que dar camiseta assinada, ele tem que gerar um desconto ou uma compra especial para aquele torcedor. Enfim, tem time que permite até votar para presidente. Fábio, para a gente finalizar, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa e estamos conversando hoje com o Fábio Wolff, sócio da agência Wolff Sports and Marketing, sobre o mundo dos aplicativos no mercado esportivo. Para a gente finalizar, Fábio, voltando aí aos aplicativos, a gente não pode deixar de perguntar, né, com o Brasil sediando aí os dois principais eventos esportivos, né, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, você acredita que a indústria de aplicativos desse segmento de esportes no Brasil vai se beneficiar com isso? Com certeza. Nós temos aí grandes eventos para acontecer e agora todo mundo está falando de Copa do Mundo, mas assim que terminar a Copa do Mundo vão ser as Olimpíadas e as diversas modalidades. E aí as marcas, as empresas que estão investindo em Olimpíadas vão investir também nos aplicativos para conseguir ativar da melhor forma possível o patrocínio, né? E, logicamente, as empresas que não são patrocinadoras oficiais também vão se utilizar dessa ferramenta como forma emboscadora ou marketing de guerrilha, no sentido de conseguirem também criar uma associação com o evento sem serem patrocinadoras oficiais. Muito bem, a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o Fábio Wolff, sócio da agência Wolff Sports Marketing. Mas antes a gente chegar ao fim do nosso programa, vamos ao nosso Apito Final. E no apito final, com o Fábio Wolff, sócio da agência Wolff Sports and Marketing, a gente começa, Fábio, no nosso apito final, perguntando a você sobre uma jogada de mestre. Jogada de mestre foi o Linford Christie dando entrevista para a BBC de Londres. E uma bola fora? Uma bola fora foi quando o Ronaldo, na Copa de 2006, reclamou das chuteiras porque estava com bolha, sendo que ele tem um contrato vitalício com a Nike. Uma zebra, Fábio? Uma zebra foi o Michael Phelps ter sido pego fumando maconha, sendo que alguns dos patrocinadores deles eram ligados com segmento de alimentos. De certa forma é uma bola fora também, né, Fábio? Olha só, pra gente fechar aqui uma aposta. Uma aposta é a Caixa no futebol. Ela viu o modelo do BMG, lógico que não tem exatamente o mesmo objetivo, mas funcionou, e ela está apostando bastante no futebol e eu acho que ela está fazendo certo. Ok, nós conversamos no Negócio Esporte dessa semana com o sócio da agência Wolff Sports and Marketing, Fábio Wolff. Fábio, muito obrigado aqui por esse bate-papo sobre o mundo dos aplicativos no marketing esportivo e até uma próxima oportunidade. Obrigado e uma boa noite. É um prazer enorme, obrigado
agradeço vocês pela oportunidade e estamos sempre à disposição, hein? Falado, um grande abraço. Ok, e agora então, depois do nosso bate-papo, tá chegando a hora que a gente espera bastante aqui no programa. Tá na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. O programa de hoje falou sobre a nova aposta do mercado esportivo para impulsionar os negócios, os aplicativos. Hoje, milhares de apps são de jogos, personalidades e marcas do esporte. Então, o Caixinha de hoje lembra aqueles que foram precursores desse mundo virtual, os videogames. No comercial do jogo Mario Kart, um menino, dando uma de malandrão, conta as maravilhas da vida de um piloto. Vamos ouvir. Vida de piloto é incrível, muita emoção. Muitos pegas. Pistas sensacionais. E é claro, mulheres maravilhosas. Como é seu nome, baby? Adriane. Ups. Chegou o Mario Kart 64. É Nintendo ou nada. Carota, esse comercial, veiculado nos anos 90, é considerado por muitos um dos mais toscos, né, do segmento de videogame. Para quem não se ligou, Adriane, o nome da pretendente do piloto mirim, era uma referência a Adriane Galisteu, que na época namorava o piloto Ayrton Senna. Você pode ver o vídeo desse comercial e de outros casos marcantes da publicidade esportiva acessando a nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente encerra o Negócio Esporte da semana, que teve a produção e edição de Carol Farias. A gente volta na próxima segunda, sempre às 10 da noite, aqui na Bradesco Esportes FM 94.1 em São Paulo e 91.1 no Rio, com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Uma ótima semana a todos e até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.